Boa noite, estamos aqui prestes a começar mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Começamos a receber as primeiras pessoas. E hoje nós teremos a presença da ilustre professora Maria Inês Fini, que gentilmente aceitou participar desse momento de discussão, de comentários a respeito da educação pública. Boa noite. Nós começamos a semana com a participação de várias secretárias. A secretária Flávia Rossi, de Mojimirim, a secretária Elaine Boer, de Arthur Nogueira. Ontem foi a secretária de Educação, a professora Evelene, de Americana. Boa noite, Débora. Hoje, quinta-feira, nós teremos a professora Maria Inês. E amanhã nós teremos a professora Sandra Costa, secretária de Educação de Guaxupé. Nós somos um pouquinho mais longe, próximo, muito próximo, Guaxupé não é tão longe, do estado de São Paulo. Nós fomos encontrar essa secretária disponível para participar e finalizar a nossa semana, nossa primeira jornada de educação pública. Nós temos recebido muito apoio, as pessoas têm gostado muito, a professora Marinês já está aí, já deu o sinal positivo, aguardo a professora fazer a solicitação, aí eu já aceito a senhora aqui, pontualíssima, como sempre. E a gente fica assim, discutindo esse celular que às vezes... Deixa eu ver. Aqui, deixa eu convidar, vou convidar. Oi, professora. Pronto, Maria? Estamos prontos? Estamos prontíssimos, professora. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui. Eu sei que a senhora acabou de sair de um compromisso, um compromisso atrás do outro. É um prazer poder recebê-la. O professor Fernando Becker mandou um abraço para a senhora. Disse que não vai poder acompanhar a conversa porque ele está em outra live, mas que deseja uma boa live para nós duas e para todos os que estão aqui, Eu gostaria, primeiro, de agradecer à editora Donis pelo apoio técnico e também pelo apoio moral. É uma editora que tem acreditado muito no investimento de educação e não tem poupado esforços para colaborar com o aluno leitor, ali na Adonis eu também tenho alguns livros publicados, então a gente tem uma amizade, uma parceria e um respeito recíproco. Então eu agradeço imensamente. Gostaria antes, da professora se manifestar, apresentá-la para todos os que estão aqui conosco. A professora Marinês Fini, ela é doutora em educação, pedagoga, professora e pesquisadora de psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento e psicologia social. Especialista em currículo e avaliação. Ela foi professora
pesquisadora e fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, diretora da Avaliação para Certificação de Competências do INEP, período em que criou o Enem e o Enseja. Presidente do INEP. Coordenou o desenvolvimento de propostas curriculares em instituições escolares e redes de ensino pública e privada. Desenvolveu sistemas de avaliação nas prefeituras, secretarias estaduais e instituições de ensino superior. Atualmente, é membro do Conselho Científico da ABAV, do Conselho Administrativo da ACERP, TV Escola, diretora pedagógica da Educare e diretora de operações estratégicas da EFIGE, onde realiza consultoria na área de formação de professores, currículo, avaliação e internacionalização na educação básica e superior. Ela também é presidente da Associação Nacional de Educação Básica e Ensino Híbrido. Certo, professora? Certo. Que é um dos tópicos que nós vamos conversar um pouco hoje na nossa live. Professora, mais uma vez, muito obrigada. E gostaria muito, né, todos nós ansiamos pelas suas palavras, e saber o que a senhora já formou de opinião nesses tempos conturbados. Não digo nem que tenha uma opinião formada, mas são elementos que nos dão possibilidades de expressar alguns pensamentos e algumas reflexões, né? Nada muito, digamos, incerto, no entanto, mais assertivo. E como que a senhora tem avaliado, tido a impressão do desempenho dos municípios na organização educacional nos tempos de pandemia? Bom, Maria, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu já vi aí que tem uma porção de gente que eu conheço. Não dá para falar muito para a gente não perder o tempo, mas um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo. É uma honra e um prazer sempre ter a chance de falar para professores e gestores municipais. A próxima vez que me convidarem para uma live, eu vou proibir que leiam minha bibliografia. Eu quero que digam apenas Professora Maria Inensine. Esse é o título que eu mais gosto, depois do título de avó açucarada que eu sou. Bom, então tudo bem, professora. vamos começar, sem mais demora, dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, Maria, eu gostaria de manifestar minha profunda solidariedade, o meu pesar por todas as famílias que perderam seus parentes queridos nessa pandemia. Acho que é um absurdo que nós tivemos que conviver e eu manifesto toda a minha solidariedade. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer do meu profundo, da minha admiração, do meu respeito, do meu aplauso a todos os professores brasileiros. Vejam bem, da sexta para segunda-feira, todo mundo virou youtuber, artista de vídeo, reformulou proposta. Uns não aguentaram muito, entraram de férias pelo menos uma semana para se reorganizar, mas todos indistintamente têm respondido a esse desafio com uma coragem e uma inteligência coletiva que muito agradavelmente tem me surpreendido. Nós tínhamos que mudar a educação brasileira, tínhamos que adaptá-la a novas linguagens, tínhamos que trazê-la para o cotidiano da vida dos nossos alunos, mas eu, sinceramente, achei que nós demoraríamos uns 10 anos para fazer essa transformação. Tínhamos que nos apropriar de mecanismos de acesso, tínhamos que desenvolver trabalhos com os nossos professores. E veja bem, nós começamos o ano de 2019 com a tarefa maravilhosa, todas as redes, todas as escolas se empenharam para transformar os currículos anteriores numa proposta nova em função da Base Nacional Comum Curricular.
E esta base, ela trouxe uma série de desafios para a escola brasileira, não só de gestão, mas da nossa própria compreensão. Quer dizer, o que é esse inferno dessa educação integral que mistura emoção e valor com função de segundo grau, com teoremas, com discussão de alfabetização? Que história é essa? Nós nunca aprendemos assim, não é? Então, era um desafio de formar professores. Que história é essa de protagonismo? Onde já se viu o aluno dar palpite naquilo que quer estudar e preparar a aula de maneira invertida antes do professor? Quer dizer, nós começamos o ano de 2019, passamos o ano inteiro tentando aprontar as baterias para começar uma inovação. E, de repente, com 21 dias apenas de aula, não é? Nós tivemos que nos improvisar. E estamos fazendo isso da maneira mais corajosa, mais criativa e mais resiliente que eu vi em toda a minha vida. Veja bem, a escola brasileira, ela que era a protagonista da cena da educação formal, de repente ela virou coadjuvante. E a protagonista da cena, o ator principal, passou a ser a família. E uma família que tinha que reproduzir no interior da sua casa um ambiente parecido com o da escola. Muitas famílias não tinham 2 computadores e mais o do pai para trabalhar. Então, há uma diferença muito grande nos nossos alunos da escola pública, Maria. Né? Essa diferença não foi causada pela pandemia, mas ela mostrou-se de maneira muito mais colorida agora na pandemia. E apesar de que nós temos que registrar que muita gente usou o rádio, muita gente usou o WhatsApp, muita gente usou o vizinho para mandar a lição de casa. Enfim, eu acho que toda essa experiência vai modificar totalmente a escola daqui para frente. Quer dizer, nós vamos ter que incorporar essa experiência, vamos ter que estruturá-las, dar a elas um caráter mais metodológico, mais científico, até para ela poder se transformar em conhecimento. Isso que eu disse a você agora é o que motivou um grupo de educadores brasileiros bastante motivado a criar esta nossa associação, que é uma associação nacional de educação básica híbrida. Né? Ela é híbrida porque ela mistura a presença e o remoto. E ela não é à distância, porque a distância já tem uma configuração especial, extremamente recortada já, baseada em recursos tecnológicos. Nós imaginamos que a híbrida pode acontecer até dentro da escola. Então, ela é bastante aberta, ela é a tentativa de criar um canal, uma comunidade de professores, uma comunidade colaborativa. Ela é uma associação sem fins lucrativos. Por quê? Nós precisamos dar aos nossos professores esse respaldo, esta possibilidade que eles tenham de poder estruturar melhor as experiências que viveram. Então, como todo mundo me pede sempre para falar um pouquinho de avaliação, eu gostaria de dizer para aqueles que nos ouvem agora, sejam eles gestores ou professores, que nós precisamos ter olhares novos para encarar a situação que nós estamos vivendo e a vida que nos espera daqui para frente. Nós nunca mais seremos os mesmos, mas podemos ser melhores. Então, qual é a minha recomendação como especialista em avaliação que você falou aí que eu sou, não é? A primeira coisa que é mais importante é que a gente faça um registro de tudo aquilo que nós fizemos como atividade de ensino, porque este é o único registro que nós temos. Nós ainda não temos dados sobre a aprendizagem dos alunos. Calma, tá certo? Então, vamos fazer um registro minucioso. Se nós não tivermos nenhum mecanismo digital, vamos fazer lá no velho e bom diário de classe do professor. O que o diretor da escola tem que ter para ele poder mandar para o secretário e garantir que as 800 horas, não os 200 dias letivos, as 800 horas estão sendo cumpridas. Vejam bem, eu disse para vocês que nós temos que ter um olhar novo para olhar para uma situação nova. Se nós usarmos o olho antigo, nós não vamos nos enquadrar. Então, o que eu estou dizendo a vocês? 1 hora de relógio das 800 horas não significa 1 hora de trabalho remoto do professor.
essa vale muito mais. Então, veja, a seriedade do registro, onde as 800 horas serão garantidas, é fundamental para que a gente possa legitimar o ano letivo de 2020. Nós não podemos admitir a possibilidade que esse ano letivo é um ano perdido. Eu tenho ouvido, Maria, muitas vezes mães dizerem: eu vou querer que meu filho repita de ano. Jamais. E veja bem, qual é o papel do gestor, do administrador, até do professor que fala com a família? Dizer o seguinte: olha, nós garantimos que essa escolaridade todinha que faltar será reposta. Nós podemos fazer 2021 junto com 2020, 2023, 2021 e 2020 juntos, porque, gente, esta é a nossa especialidade. Nós sabemos fazer um planejamento pedagógico. Então, qual é o nosso papel agora para as famílias e para o resto da sociedade? É garantir-lhes que a reposição será feita. Nós faremos isso, seguramente, e salientar para as famílias todos os benefícios que as crianças estão tendo agora. Cooperação, solidariedade, resiliência, ressaltar essas qualidades e deixar a escolaridade, porque a escola saberá repor. Então, isso é muito importante no momento, ou se voltarmos este ano ou não. Eu ainda temo por esta volta, não só pela nossa organização, do ponto de vista da rede pública, mas, acima de tudo, pela nossa segurança sanitária. Então, vejam bem, seja quando voltarmos, nós tínhamos uma proposta pedagógica que estava feita para ser cumprida em 2020. O que é importante que a gente tenha? Volto de novo ao regime, ao registro. Desse registro aqui, que foi possível entregar, quanto foi que nós cumprimos da proposta deste ano? Aí nós vamos no segundo item da avaliação, segunda categoria, que é a medida. Então, eu vou medir. Foi 70%, foi 30%, foi 40%. E, de novo, gente, aqui, a Base Nacional Comum Curricular nos ajuda muito. Por quê? Ela nos permitiu ver como é que se dá a construção vertical do conhecimento do aluno. Então, como é que as tarefas de construção das habilidades são divididas ao longo do tempo. E numa progressão, numa sucessão, onde uma antecede aquela que ela vai dar suporte para a construção seguinte. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que na hora de que nós vamos retomar o nosso planejamento, os professores, por exemplo, de matemática, em vez de conversarem com os professores do 5º ano, nós vamos ter que conversar com todos os professores de matemática ao longo das séries de construção, porque o aluno é o mesmo. E nós vamos ter que dizer, olha, isso que nós registramos e nós medimos, nós vamos agora fazer uma avaliação diagnóstica. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso no primeiro dia de aula, hein, gente? Primeiro dia de aula, segundo dia de aula, terceiro dia de aula, é para festejar a vida, para festejar as relações que nós temos. Façam cada aluno contar a sua experiência, como é que ele viveu, ouvir o outro. Olha, nós estamos fazendo fundamentos do leitor compreensivo, do leitor colaborativo. A professora tem que contar a insegurança que ela teve. A professora tem que pedir para cada aluno que peça para os pais. Se os pais não souberem escrever, ele escreve o que o pai fez. Isso é avaliação, gente, que nós vamos juntar lá naquele registro que eu falei para vocês, tá certo? A avaliação do aluno, como é que ele se sentiu e ânimo para poder continuar. Lembre-se sempre, gente, que nós estamos absolutamente cansados. Nós estamos trabalhando sentados. A maioria, como eu, assim, tem cabelo branco, não pode sair muito na rua. Então, nós estamos vivendo, até o nosso comportamento físico é outro. Então, vamos olhar para a totalidade das pessoas. As crianças estão sentindo falta dos amiguinhos, estão sentindo falta das brincadeiras mais livres. Então, vamos respeitar esse momento. Quando eles voltarem, nós vamos fazer. Lembra que nós já registramos o que nós fizemos e nós medimos. Não, isso. Nós fizemos a medida. Agora, nós vamos ter que fazer um patamar de como é que nós vamos continuar.
Suponhamos que a gente volte em outubro. Quantos dias nós teremos até dezembro? E, pelo amor de Deus, vocês não me façam atividade no contraturno, no sábado, no Natal e no Ano Novo. Por favor, já está todo mundo exausto. Vamos fazer com muito bom senso essa adaptação para os anos vindouros. Gente, lembre-se sempre, nós temos esse aluno fidelizado, com vínculo forte que precisa ser mantido com a escola e não é hora de socar conhecimento para ele. Então, se nós temos um mês apenas, o que é que nós podemos fazer ainda para facilitar a construção seguinte do conhecimento da matemática? Então, se eu estou no 6º ano, eu vou olhar, olha, como é que meu aluno veio do 5º ano? Então, ele sabia 10 coisas. Será que ele sabe mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que eu posso continuar? O que eu acho que eu ensinei? Porque uma coisa, gente, é o que nós ensinamos, e a outra coisa é o que os alunos conseguiram aprender sem a nossa presença. Então, vamos fazer uma coisa com muito bom senso, com muito equilíbrio, tá certo? E com muita bondade nas relações, para saber de fato, e vejam vocês, estejam preparados para que na turma de alunos de vocês tenham níveis muito diferentes de desenvolvimento daquelas habilidades previstas. Por quê? Cada criança, cada jovem, teve que interagir com as suas condições de contexto. Ninguém sabe como é, se ele estava cansado, se ele é mais resiliente. Nós nunca olhamos para o nosso aluno com essa perspectiva da totalidade. A gente sempre achou que ele chegava na sala de aula e que ali tinha um cabide na porta onde ele pendurava as emoções, a determinação socioeconômica da família, a briga que o pai teve com a mãe. Lá ele pôs e ele entrou para a nossa sala de aula como se ele fosse o personagem de um livro de psicologia. Ele é apenas o receptáculo, tá certo? E aí dele se ele não correspondesse àquilo que nós quisermos. Agora, esses alunos são reais, eles são encarnados, eles estão cansados, eles querem colo. Então, veja bem, não estou dizendo que nós vamos abrir mão da nossa tarefa de levar a eles tudo aquilo que a gente planejou, como ciência, como arte, como filosofia. Então, não vamos abrir mão disso. Só que nós temos que fazê-lo de uma maneira coletiva. É hora do diretor se empolgar para estabelecer uma inteligência coletiva de todos os seus professores. Se antes nós podíamos ficar na sala de aula, fazendo fofoca, comentando filme, na sala dos professores, agora nós temos que nos constituir um grupo de profissionais que olha para aquele currículo maravilhoso que nós tínhamos no começo de 2020 e diz, bom, ele precisa ser, não vamos abrir mão dele de jeito nenhum, mas ele precisa ser reprogramado. Então, onde nós estávamos, onde nós estamos e onde é que nós vamos continuar. E isso, gente, para tudo isso, veja bem, registro, medida e valor. A terceira coisa que você faz na avaliação é atribuir valor. Por quê? Você vai dizer, olha, o que nós conseguimos fazer foi bom, foi pouco, foi muito. Vou dar um exemplo para vocês da minha universidade, a Unicamp. A Unicamp fez uma medida do Conselho de Ensino e Pesquisa, que cada professor adota se quiser. Que é o seguinte, você pode, em vez de dar nota de 0 a 10, você pode dar suficiente e insuficiente. E se for insuficiente, você aponta para o aluno o que faltou para ele prosseguir. Eu achei de extremo bom senso isso. Por quê? Porque vai ser difícil você dar 7, 8, 9, 10 para o aluno. Como é que você vai ter? Você não tem nem os dados necessários para poder fazer isso. Então, fica aqui uma sugestão para vocês. Agora, o mais importante é dizer que foi insuficiente para o 6º ano de matemática, porque faltou um pouquinho de equação de 2º grau, mais um pouquinho das propriedades cumulativas e associativas, dizer para a professora do ano seguinte, porque veja bem, nós vamos entregar um aluno para o ano seguinte com a responsabilidade de que este professor, que por sua vez vai negociar com o outro ano uma redistribuição desta aprendizagem prevista. Então, são 3 pontos fundamentais, Maria: registro, medida e valor.
E vejam, nós temos que ter autoridade acadêmica, profissional, para dizer para o nosso diretor que ele pode afirmar para o Conselho Estadual de Educação ou municipal, onde tiver, que nós cumprimos as 800 horas. Veja, não é 800 horas relógio, hein? Lembra do óculos novo. E ninguém vai dar passa-moleque, ninguém vai passar ninguém para trás. Nós somos responsáveis por isso. Agora, eu sempre sugiro, ou ao secretário de Educação, ou ao diretor da escola, que faça uma live como essa e chame as famílias das suas turmas e façam essa garantia. Tranquilize-se, famílias, cuidem da saúde emocional de vocês, das crianças e a física, porque nós saberemos repor a escolaridade que faltou. Não se preocupem com isso. Nós sabemos, nós somos os profissionais que sabemos isso. Então, nós temos que ter esta autoridade para dizer para as famílias, agradecer, valorizar o trabalho que elas tiveram, manter esse vínculo, que é ótimo, tá certo? E garantir que nós vamos repor a aprendizagem que faltou. Isso eu acho que é o mais importante que a gente tem a fazer nesse momento, né? Muitas coisas foram muito bem feitas, tem muita gente valorizando muito mais os professores do que antes, não é? Essa perspectiva de você juntar o pensamento criativo, essa solidariedade, todos juntos, quer dizer, aquilo que falávamos das metodologias ativas, cada vez mais nós vamos ter que valorizar os nossos professores. Então, eu considero, ao lado do pesar por aqueles que nós perdemos, eu considero que esse momento pode ser um momento de muito crescimento para todos nós. Professora, muito lúcida, né, o seu posicionamento, e eu tenho certeza que isso vai colaborar com muitas pessoas para poder centrar e focar, né, esses três aspectos que a senhora passou para serem pilares, né, de uma avaliação, para saber como é que a gente vai proceder para o ano seguinte. Talvez, eu acredito, professora, que muitos profissionais ainda não haviam pensado nisso, né? Porque eles estão tão envolvidos em pensar a respeito de como ainda dar aula, como finalizar o ano ou como retornar, né, um possível retorno, que acho que ainda não tiveram fôlego para poder pensar como nós vamos nos organizar nessa escolaridade para o aluno para o ano que vem. Professora, nós temos aqui uma pergunta, talvez a senhora considere que já fez um belo comentário nesse sentido. É da Andréa Patapoff. Ela faz o seguinte questionamento. Em função da pandemia, o direito à educação para todos ficou abalado. Muitos sem condição de acesso virtual, outros com pouco interesse em buscar tarefas. Portanto, vivemos em um tempo que se faz intensamente necessário a criatividade e a inovação no que diz respeito aos princípios da avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Quais seriam as melhores estratégias para que as escolas procedam frente a esse cenário? Olha, avaliação não é arma, jamais. E não deve ser a estrela principal do espetáculo que nós estamos vivendo. Ela é importante para a gente legitimar as coisas, mas se a Andréia está falando da educação infantil, aí eu acho, Maria, que o que falta é uma conversa muito séria com as famílias, porque se a família, se a casa, o lar, não é o ambiente propício, mais propício para a educação formal no ensino fundamental e médio, seguramente ela é para a educação infantil. Então, veja bem, o que é que falta, talvez? Talvez o professor, o orientador, ressaltar esse papel para as famílias, pegar a Base Nacional Comum Curricular de novo e dizer, olha, no campo de experiência, da oralidade, sabe o que a gente pode fazer? E isso é, de fato,
a base da alfabetização, que vai acontecer daqui um pouco, a gente pode fazer o quê? A família pode contar história, pode pedir para a criança recontar, pode pedir para a criança representar, pode pedir para a criança inventar. Tudo isso ela pode pedir para ela registrar, ainda que ela não saiba nem ler nem escrever, deixa ela fazer o garrancho e guarda. Não tem importância. Na iniciação científica, o que nós podemos fazer? Estimular a curiosidade, fazer a criança andar pelo quintal. Na matemática, você pode comparar o tamanho. Se você não tiver um quintal grandão, não tem importância. Vamos lá, vamos fazer a comparação da folhinha do vaso menor com a folhinha do vaso maior. Enfim, o que eu acho que faltou, e tenho visto isso, viu, Maria? Principalmente na escola privada, é os pais acharem que porque as crianças não estão indo à escola, eles puderam tirar as crianças de lá e deixar em casa com uma babá. Quer dizer, isso eu acho que foi um erro fatal de comunicação da escola com as famílias. Nós podíamos ter feito vários protocolos. Olha aqui, ó. A Base Nacional Comum Curricular, quando ela previu o desenvolvimento e consagrou isso nos termos do direito, isso não precisa nem falar para a família. Você diz assim, olha, no desenvolvimento físico, o que as crianças deveriam fazer? Oriente as crianças a pular, a gritar, dançar, né, se expressar, fazer movimentos, faça com ela, família, o movimento. Chama o professor de educação física da escola, manda ele fazer um roteiro de 5 minutos 5 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, com as crianças para se movimentar. Enfim, eu acho que faltou para a escola ser mais arrojada em relação à educação infantil, principalmente, para poder dar esse aconchego. Agora, o desenvolvimento acontece apesar da escola, né, Andréia? A senhora sabe bem isso mais do que eu. Agora, na escola, você vai ter a possibilidade, logo que voltarem, de fazermos, então, essa formalização das experiências que a criança vai viver ou está vivendo empiricamente, com as famílias, sem nenhum tipo de orientação. Mas eu sugiro fortemente que as professoras da educação infantil orientem as famílias da maneira mais leve possível, para que elas possam apoiar e faça as famílias, de novo, faça a família botar o novo óculos que eu estou pedindo para o professor olhar para esse momento novo. Olha aqui, ó. Quando a criança está desenhando lá no papel, botando a imaginação, essa criança pode ser o prêmio Nobel ou não. Se você não incentivar a curiosidade, a investigação, a busca, essa criança, você vai matar ele ali no ensino infantil. Então, veja, para mim, aquilo que mais faltou para fazermos em relação às famílias foi esse esclarecimento. Dizer, família, olhe para o lado para você ver como essas experiências estão acontecendo aí. Nós vamos formalizá-las e transformá-las, potencializar esse desenvolvimento, mas ele está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse momento com os olhos novos e ajudar as famílias a entender o vínculo, a importância dos amiguinhos, como é que as crianças precisam das outras. E isso sim a gente tem que reconhecer que está fazendo falta para todos, inclusive para nós. Não é? Com certeza. A Andrea está fazendo uma observação que ela fez essa consideração em relação à educação como um todo geral, né? Por isso que ela queria, não especificamente a educação infantil, por isso que ela gostaria da sua opinião nesse sentido, né? Porque ela entende algumas coisas nesse sentido da aprendizagem pode estar havendo uma perda significativa para os alunos. E veja bem, Maria, já há uma pesquisa acadêmica, científica, que eu adoro falar dela, porque cada vez mais reforçar que a sala de aula presencial faz falta para todos. Não há a mínima possibilidade, por isso que eu não gosto do termo educação à distância, Maria. Eu gosto do híbrido, porque o híbrido vai misturar, vai ampliar os recursos da educação presencial. Já há estudos comprovados, a Unesco já fez isso, de que a criança perde os alunos vão perder 30% das aprendizagens que eles poderiam ter no presencial. Mas eu estou dizendo que nós vamos nos comprometer de repô-las.
seguramente, desde que a gente não jogue fora tudo que a gente fez também, não é? Com certeza. Eu vou sempre reafirmar que o ensino presencial, sem ele, nós não teremos essa evolução e nem a construção desses conhecimentos tão desejáveis. Há uma perda, sim. A estimativa é de que 30% das aprendizagens previstas não acontecerão. Agora, nós temos, volto a dizer, no projeto pedagógico reestruturado, refeito, nós teremos a chance de garantir a reposição das aprendizagens. Volto a dizer, o que a nossa base nos chamou foi para o desenvolvimento integral das pessoas, das nossas crianças e jovens, não em período integral. Mas o que significa o desenvolvimento holístico da pessoa? Da emoção, do físico, do valor, do princípio pedagógico. Então, isso tudo que nós temos que ressaltar, embora uma coisa não substitua a outra. Mas é fundamental que a gente ressalte isso como valor. Professora, a senhora acha que seria viável as avaliações externas que costumam ser aplicadas no final Saresp ou qualquer outra IDEB nesse momento? Acho que não. Veja bem, Maria, nós fomos surpreendidos, né, por aquele ministro, aquele que fugiu, está no exterior agora. Nós fomos surpreendidos por uma portaria dele, que eu até vou passar para você, e você pode passar, divulgar para todo mundo. Fiz uma nota técnica dizendo que ela era inoportuna, porque em 5 de maio nós estávamos absolutamente ainda estupefatos com essa pandemia, sem rumo nenhum para tomar, não é? E eles, então, publicaram uma portaria que altera o caráter do SAEB e do próprio Enem, e desconsidera tudo aquilo que nós já fizemos nesses 30 anos de avaliação. Não é? A portaria é inoportuna pelo momento, ela é inadequada tecnicamente e ela é inconstitucional, porque ela não pode, uma portaria não tem força maior do que o decreto. Né? No Brasil, na educação básica, você tem exames e avaliação. O exame é o Enem e o Enseja. Ele é individual, padronizado para todos. Né? Por isso é que ele não serve para avaliar a escola. Né? Por isso é que eu tirei, quando fui presidente do INEP, o boletim do Enem por escola, porque isso é absolutamente inadequado. Não é? Bom, o que o SAEB faz? O SAEB já fez a sua adequação em 2018, nós já deixamos um documento pronto com uma matriz nova de avaliação, trazendo a alfabetização para o 2º ano, incluindo ciências já dentro da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular. Fizemos um decreto presidencial fazendo essa distinção entre exame e avaliação. A portaria nova do SAEB, ela é inoportuna, porque veio no momento que nos pegou só pensando na pandemia, tentando sobreviver. Ela é inadequada porque primeiro ela não diz o que vai avaliar. Depois ela diz que vai avaliar em todas as séries. Todos os anos, em todas as séries. Só para vocês terem uma ideia, bom, e depois diz o seguinte, que vai avaliar o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Vejam, o ensino médio, gente, ganhou uma flexibilização e uma autonomia da escola para definir o seu currículo. Nós só temos 1.800 horas obrigatórias que podem se distribuir em 3 anos de ensino médio. Quando a portaria anuncia que já no ano que vem vai fazer o exame do 1º ano, vai avaliar o quê? Eu lhe pergunto. Para você praticar justiça, você tem que ter antes a matriz de avaliação. Cadê a matriz? Outra coisa, o que você vai avaliar no 7º ano de matemática, no 8º? Ninguém sabe. Então, eu acho, viu, Maria, sinceramente, que isso não deverá vingar. Né? Eu espero mesmo que a gente tenha uma força grande junto ao próximo ministro para impedir isso. Veja, pelos normativos legais que nós temos hoje no país, do Conselho Nacional de Educação, o Enem só mudaria em 2023, porque até lá as escolas de ensino médio já teriam o tempo correto para adaptar os seus currículos, os 3 anos de ensino médio. Mas, volto a dizer, nós teríamos que ter uma matriz de avaliação para poder divulgar um princípio democrático para você poder fazer justiça para todos. Não é? Lamentavelmente, não é isso. Nós não temos uma condução da Política Nacional de Educação que possa articular não só as questões teóricas e técnicas, não é?
mas, acima de tudo, um direcionamento para as escolas brasileiras, né? Eu tenho muito receio que isso possa se constituir como regra. Eu acho que não vai se constituir, Maria, por um simples motivo. Não haverá dinheiro para fazer avaliação no primeiro ano do ensino médio. Nós gastaríamos R$ 1 bilhão para avaliar todos os alunos do ensino médio no ano que vem. E seguramente essa não é uma prioridade da educação nacional. Embora nós não sabemos nada ainda do novo ministro da Educação. O que nós temos até agora é uma total anomia. Você não tem o gestor, coordenador das políticas nacionais de educação, né? Mas essa portaria do SAEB é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, imagine você fazer avaliação anual de todas as disciplinas do segundo ano ao terceiro ano do ensino médio. A escola não vai fazer mais nada, né? Além de ser uma imposição de um currículo padronizado, não é? Que não há possibilidade. O Ministério da Educação, gente, não manda na escola municipal, não manda na escola estadual. Nós somos uma federação. Nós trabalhamos com divisão de poderes e de responsabilidades. Então, não é possível que a gente aceite uma coisa dessa, viu, Maria? Embora eu gostaria de deixar registrado que eu acredito, sim, que é possível fazer. Ah, tá. É isso que aí é o ponto principal. Professora, tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. A senhora comentou a respeito dessa pesquisa da Unesco, dessa perda de 30%. A Adriane Santa Rosa, ela está colocando o seguinte: será que os avanços que nós tivemos em relação à utilização da tecnologia, tanto pelos professores, né, e principalmente pelos alunos, esses avanços não viriam como um ganho para a educação e isso não foi avaliado? Não, veja bem, isso vai ser um ganho se nós soubermos refletir sobre a experiência, dar um caráter científico e metodológico a ela, para ela virar conhecimento. Até agora, nós estamos executando projetos que nos foram impostos e reagindo aos desafios da realidade. Mas, em si mesmo, ela não está acrescentando mais 30%, ou 10%, ou 15%. O nosso conhecimento é que, com tudo que nós fizermos, ainda teremos uma perda de 30% na escolaridade, na proposta de escolaridade que nós teríamos. Por isso é que ela tem que ser negociada com os anos seguintes. Agora, seguramente, se a escola souber trabalhar bem, se a escola souber recuperar essa perspectiva da reprogramação, todos nós sairemos melhores. Ganhando. Ixi, deu uma trava. Tá. Professora, já que teria algum outro assunto que a senhora gostaria de abordar além da avaliação? Porque eu tenho outra pergunta relacionada à avaliação. Pode fazer. O IDEB, ele trouxe contribuições, parâmetros, né, importantes para que a escola pudesse repensar a sua prática, ter uma perspectiva de onde ela vai chegar, rever os seus planejamentos, né? Propor e mudar estratégias para os alunos aprenderem. Mas a gente não obteve ainda resultados no PISA, bons resultados. Nós continuamos assim muito aquém. No entanto, a gente observa que nós temos muitos municípios que progrediram significativamente. Essa avaliação do PISA, ela deve ser considerada a partir de que elementos para a gente poder avaliar a nossa educação? Porque se internamente nós temos o IDEB e a gente percebe a evolução, externamente, é uma avaliação internacional, nós percebemos que a gente não consegue evoluir. Veja bem, Maria, antes da pandemia, nós tínhamos uma crise de aprendizagem bastante característica no Brasil. O que nós fizemos na década de 90?
nós colocamos todo mundo dentro da escola. Na década de 90, nós criamos o Fundef, que melhorou muito o salário do professor, como você sabe. Nós ainda temos condições muito precárias de trabalho do professor. Professor que tem que fazer duas jornadas em escolas diferentes. As condições não são boas, principalmente a sua formação inicial. Ela deixa muito a desejar. O professor não aprende o que ele tem que ensinar e, muito menos, ele não aprende do jeito que ele tem que ensinar. Então, nós temos um déficit grande na formação dos nossos professores. Por que o IDEB é bom, Maria? Porque ele corrige uma possibilidade de você aprovar o aluno sem ele saber nada, porque ele trabalha com fluxo e com desempenho. Veja, para a gente considerar o desempenho do SAEB, a primeira matriz que nós fizemos, nós consultamos as escolas para saber qual era o currículo que elas praticavam, tá? E elas, muitas vezes, nos informavam que era aquilo que estava no índice do livro didático. Nós não tínhamos uma clareza muito grande sobre um currículo nacional, sobre aquilo que contemplasse uma visão de educação mais integrada ao longo da vida, do desenvolvimento da criança e do jovem. Nós não tínhamos essa visão para poder atrelar o nosso currículo. Então, agora era a hora, Maria, de nós estarmos fazendo atrelar o nosso currículo aos nossos programas de avaliação. Por quê? Para que o resultado da avaliação pudesse incidir de novo na melhoria das práticas do currículo. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Nós íamos ter agora, tá certo? Agora, por que o PISA é interessante? Veja, o PISA é interessante, eu acompanho o PISA desde a primeira edição de 2000, né? Por que o PISA é interessante? Ele já trabalha com uma visão mais abrangente de aprendizagem. Ele já trabalha com categorias que são universais, o pensamento criativo, a matemática, enfim. Por que ele é importante? Porque ele faz uma comparabilidade entre os países, não é entre as escolas. Isso é coisa tupiniquim, é que nem jabuticaba, tá certo? Por que ele é importante? Vejam bem, o PISA tem, além das avaliações que ele faz de 3 em 3 anos, cada um dos domínios, né? Leitura, matemática e ciências, ele tem um relatório chamado Education at a Glance, tá? Que o INEP, que faz junto com a Editora Moderna, faz a tradução para o Brasil. O que é que tem nesse relatório anual que nos ajuda muito mais do que o resultado da prova? O que é que ele tem? Ele tem uma consideração de todos os fatores que estão associados ao desempenho do aluno. Então, por exemplo, a porcentagem do PIB aplicado na educação não é tão determinante do sucesso como a estabilidade das equipes acadêmicas das escolas. Olha para você ver como é muito mais ilustrativo. Isso é que o SAEB quer fazer. O SAEB quer juntar os fatores associados e vinculá-los ao desenvolvimento. Não que um seja a causa do outro, mas você compreende melhor qual é aquilo que impacta mais na educação. Como o PISA, por exemplo, ele faz uma análise no contexto maior do país. Qual é a população adulta escolarizada? Aí você vai entender, por exemplo, todas as nossas dificuldades das nossas crianças. Por quê? Para a maioria delas, a escola é a primeira instituição organizada, com horário, com regras, com asseamento, que eles vão frequentar. Então, essas diferenças que o Education at a Glance, que é um trabalho da OCDE, nos traz, nos ilumina muito mais. Agora, nós queremos subir do ponto de vista do desempenho? Sim. Só que nós temos que melhorar as condições estruturais da sociedade brasileira. Então, veja, eu lamento só que nesse momento que nós passamos 2019 trabalhando o nosso currículo, que nós íamos passar 2020 ajudando o professor a tirar a base do papel, a compreender o que é competência, o que é habilidade, o que é metodologias ativas, o que é desenvolvimento integral, por que as habilidades socioemocionais têm que entrar junto com a aula de matemática, não é uma aula separada. Por que o todos juntos é mais importante do eu sozinho? Enfim, no momento exato, nós tivemos um desafio maior, que foi a pandemia. Agora, Mário, nós vamos ter que retomar tudo isso, tá certo? Retomar. Agora, por que é gostoso a gente ter meta, né? Uma meta sempre é quantitativa. Então, se você desmanchar o IDEB, você tem o resultado do SAEB, que é o desempenho, mais o fluxo escolar, que é a taxa de aprovação.
né? Então, se você desmonta isso, você consegue compreender onde é que a escola tem que crescer. Porque se você reprova muito, você perde aquilo que você teve de bom desempenho. Né? Então, eu acho assim que independe. Bom, eu sou suspeita porque eu tenho um envolvimento pessoal e profissional com o SAEB. Né? Embora tenha atuado com o PISA, leio loucamente tudo que eles publicam, os documentos de trabalho, os frameworks do PISA são ótimos, muito auxiliaram a própria instituição do Enem, né? Em 2008, perdão, em 1998, nós já participávamos, a professora Maria Helena Castro, ela se convidou praticamente para o Brasil participar da primeira edição do PISA de 2000. Então, nós pudemos interagir com equipes muito qualificadas, aprendemos muito. As equipes do Enem foram interagir com as equipes do PISA, do Enem original. Então, eu acho que é sensacional. Agora, eu sou a favor do SAEB. Eu acho Com que certeza. o SAEB, para mim, basta. E se nós pudermos adequar o Enem e o Enseja as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, nós teremos pela primeira vez os sistemas de avaliação atrelados à nossa Base Nacional Comum Curricular. Porque quem manda na avaliação, Maria, é o currículo. Você não pode fazer o contrário, que é o que muitas vezes se faz nas escolas, e é uma maneira errada de agir. Quem manda na avaliação é o currículo. E para praticar justiça, você pode só avaliar aquilo que você já disse que ensinou. Né? Então, eu acho assim, que a gente tem que fazer uma retomada nesses termos para o Brasil. Essa é a minha opinião. Nossa, lúcida demais. Professora, a senhora está recebendo muitos elogios por a sua Nada. fala, mas muitos mesmo, né? Assim, a Débora está aqui solicitando uma cópia da senhora para distribuir pelas secretarias de educação do país, né, Essa Débora? é nova, Maria. Outro dia Essa, tinha uma que queria me botar num potinho. Aí eu falei para o pessoal do Nordeste, eles disseram que iam comprar uma jaula para me pôr dentro. Agora tem uma cópia. Gostei. É o sim, potinho, a jaula e a cópia. Tá bom. essa daqui eu acho que ela foi mais democrática, porque uma cópia ela consegue distribuir para todos os municípios, com certeza, viu, Débora? Professora, já que a senhora falou da questão dos problemas de formação de professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que numa palestra sua última, que a senhora esteve com a professora Orli na Unicamp, eu quase fiz, mas não tive coragem. Professor, o magistério acabou. Você sabe que eu E sou normalista, né? Por isso que você está perguntando? não, professor, eu dei 10 anos aula para o magistério. E é assim, enquanto eu fui diretora de escola, eu mantive o magistério na minha escola até 2010. Independente do curso não ter, entre aspas, mais validade. E eu Uhum. ainda tinha alunas. Eu não me conformo até hoje dessa primeira formação, ela simplesmente ter ido para o saco. É. Um português bem chulo, ela simplesmente acabou. O que a senhora pensa a esse respeito? Só para lembrar que nós temos 6 minutos. Veja bem, Maria, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou normalista, eu me formei na escola normal, aqui no Instituto de Educação Carlos Gomes, tenho paixão pela minha formação, não queria ser professora, a minha família obrigava as mulheres a pode fazer o que você quiser depois, mas tem que ser professora antes. Eu venho do interior do estado e eu me apaixonei pelo magistério no estágio regência. Na minha época tinha estágio regência, numa Eu escola também. pública, onde eu fiz um projeto bem teórico, que não tinha nada a ver com os meninos. E no primeiro dia de aula eu tive que me reinventar. E eu fiquei encantada com a minha professora de então, uma pessoa tímida, mas eu aprendi tanto com ela que acabei dedicando a minha tese para ela de doutorado. Uma mulher maravilhosa, infelizmente já falecida, a professora Judite Stuck, aqui de Campinas. Mas eu aprendi a alfabetizar. Todo o meu interesse por psicologia do desenvolvimento foi com outra professora maravilhosa,
Maria Angélica Barreto Pailes. Essa está viva, graças a Deus. Por quê? Eu entendia o que elas me diziam e eu me identificava com aquilo. Tanto que eu me considero extremamente feliz por isso, viu, Maria? Porque eu acho que um dos maiores motivos de realização na vida da gente é você poder trabalhar com aquilo que também te dá prazer. Então, Exato. por isso eu estudo, eu adoro estudar, adoro o desafio, porque eu acho que isso é importante. Agora, veja bem, qual é o maior problema da educação brasileira? Vamos ver se você me diz qual é. Rápido, para você não gastar o meu tempo. Formação de professor. Descontinuidade. Cada gestor que entra quer botar a sua marca pessoal e destrói tudo que o anterior fez. A formação, você não se lembra que o professor Paulo Renato fez a Escola Superior de Formação de Professores para promover a antiga escola normal. Então, veja, a descontinuidade é uma das causas que faz a gente ficar tão atrás no PISA e etc. e tal. Em vez de a gente progredir e aproveitar o que tem de bom, a gente quer sempre inventar uma coisa nova. Veja você o Pronatec. O Pronatec foi um projeto maravilhoso. Cadê o Pronatec? Cadê o Pronatec? Percebe? O ProJovem, cadê o Pronatec? Ninguém sabe o que aconteceu. Então, o que eu lamento é essa descontinuidade. Você tem que aprimorar a política. Né? Então, quando eu ouço algumas autoridades atuais dizerem que a Base Nacional Comum Curricular é insuficiente, calma, vamos experimentar um pouquinho para ver o que é que falta, porque o problema do político, da gestão, é que ele diz assim, não conheço, mas eu não gostei, então eu vou fazer outro. Percebe? Então, eu acho, Maria, que agora a gente tem uma chance enorme de retomar o curso de formação de professores. Sabe como? Como uma modalidade técnica do ensino médio. Eu vivo provocando os meus amigos dos institutos federais, o nosso amigo lá da Escola Paula Souza, que eu adoro, professor que mais entende de currículo nesse país, que é o professor Almério de Souza. Quer dizer, um dos que mais entende, porque senão os outros vão ficar com ciúme, né? Mas eu vivo provocando as pessoas, vamos fazer um curso técnico de formação, por que não? E pode ser para creche só, para educação infantil, o que for. Mas vamos retomar isso, não precisa fazer faculdade. Quem sabe, Maria? Quem sabe? Olha, professora, eu tô até tentada, hein? Vamos lá. Ó, porque eu sou apaixonada pelo magistério, professora, 10 anos trabalhando, dando didática e regência, indo na sala assistir as alunas a darem aula. Mas, enfim, professora, faltam 2 minutos. Maravilhosa a sua fala, como sempre, a senhora a senhora falou do currículo, mas não dá para não mostrar para essas pessoas que não a conhecem toda a carga afetiva, intelectual, profissional, pessoal e humana que a senhora traz consigo, né? Obrigada. E que a faz tão especial, né? Muito obrigada, Maria. Olha, e é uma mulher assim invejável, com uma energia que contagia todo mundo. Eu só tenho a agradecer por a senhora ter aceito e abrilhantado, né, a nossa live de hoje. E espero num futuro próximo poder conversar com a senhora novamente. Quem sabe até pessoalmente. Tá bom? Me chamar, Maria. Muito obrigada por todas as palavras carinhosas que eu estou vendo aqui também, viu? E obrigada a você por essa oportunidade. E um abraço a todo mundo que nos ouviram e que nos viram aqui nessa noite. Muito obrigada, professora. Até logo. Fica com Deus. Obrigada. Vocês todos também. Amém. Até mais.